Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no servidor chinês para a chegada do Shiryu pelado, sem camisa. Mais um personagem aí do Next Dimension que finalmente já está acabando dentro do jogo. Temos aí o anúncio do banner da Pandora do Next Dimension e a confirmação do Wyrmer de Griffon e do Shagal de Wyvern. Também temos aí a confirmação do Apollo, uma vez que o pessoal da empresa falou que o primeiro design dele está sendo feito. Enfim, teremos novidades aí muito em breve, tá? Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem, porque é bem importante para o nosso crescimento. E aqui nós entraremos num geral sobre o Shiryu, tanto as habilidades como a armadura, constelação e a roda do destino dele, né, com as amizades do personagem. A primeira habilidade dele, ela funciona de duas formas. Tem a forma passiva e tem a forma ativa. A passiva é que no início da batalha ele vai receber 100% da vida como um escudo. Ali tem um efeito visual que vocês vão ver. É um efeito visual diferente. Não é como a gente está acostumado no jogo com um troço no chão assim, piscando, como se fosse um rio de vento, sei lá, um negócio assim. Dura 5 segundos. Durante esse meio tempo, ele recupera 500 pontos de Cosmo por segundo e não pode se mover, mas ao mesmo tempo ele vai receber 30% do dano sofrido por todos os aliados da equipe. Tá? Mais um personagem aí que recebe dano pelos outros. A Wanda e seus tanques que recebem mais dano que o resto do time, que é para morrer mais rápido. Na versão ativa da habilidade, ele causa 15% da própria vida máxima como dano ao inimigo que está causando maior dano no momento. Quase sempre vai pular num Suikyo, no Hades, no Ikki Divino, porque é boneco que bate muito. E vai empurrar eles por 2 segundos. O poder de ataque subsequente do alvo vai ser reduzido permanentemente em 25%. Pode ser acumulado até 3 vezes, totalizando 75% de redução permanente do ataque. Isso aí é muito, né? Para quem costuma estudar as porcentagens de ataque dos personagens, é muito dano reduzido. No nível 2 vai causar 20% da própria vida máxima como dano. E no terceiro nível da habilidade, depois que o inimigo for lançado ao ar, os inimigos adjacentes a ele, ou seja, quem estiver do lado, quem estiver atrás, quem estiver na frente, vai ser afetado pela redução de poder de ataque. Só que não vai ser permanente, só vai durar 4 segundos. Então não vai ser cumulativo, tá? Não vai ser permanente e não vai ser cumulativo, vai ser só 25% mesmo. A segunda habilidade é a habilidade de ciclo Dragão Voador de Rosan. Vocês podiam colocar um nome menor dessas habilidades, tá muito grande. Ataca todos os inimigos, causando 12% da própria vida como dano, vida máxima. E reduz o cosmo deles em 800 pontos. No nível 2, os inimigos que já foram atingidos pela ultimate dele, Dragão Ascendente de Rosan, vão ser repelidos por mais 1 segundo. No nível 3, o dano causado, na verdade, quando o dano é causado, 30% do dano causado por Shiryu vai ser restaurado para ele como própria vida dele, ou seja, ele vai ser curado em 30% do dano que ele causar. No nível 4, se a vida dele for menor que 50%, quando ele liberar essa habilidade, o tempo de recarga dela vai ser reduzido em 40%, tá? O tempo de resfriamento. A terceira habilidade dele aqui é Orbe do Deus Dragão. É uma passiva. Para cada 3% de redução na vida do Shiryu durante a luta, ele vai ganhar 1% de redução de dano. Quando ele sofrer 200% do dano máximo da vida dele, ele obtém o reconhecimento do Orbe. O valor da vida dele é aumentado em 100% e ele obtém o escudo do Orbe novamente após liberar cada ultimate, tá? No nível 2, para cada 3% de redução na vida, a defesa aumenta em 1%. E no nível 3, para cada 3% de redução na vida, o efeito de cura aumenta em 1%. Isso aqui é quase um trava-línguas. É 3 mais 2 mais 1 mais 12 mais vida mais efeito mais cura. É difícil. Muito é difícil. Muito prédio. A última habilidade, a habilidade de gatilho, é Coração Imóvel. Quando a vida do Shiryu cair abaixo de 50%, ele recupera 8% de vida adicional por segundo, da vida que foi perdida, tá? Quando a vida de qualquer aliado cair abaixo de 30%, Shiryu vai causar uma explosão, vai empurrar todos os inimigos por 1 segundo e vai recuperar 100 pontos de Cosmo.
isso pode ser acionado até 2 vezes por batalha. Isso aqui vai ser melhorado lá no C9 dele e a gente ainda vai chegar nisso aí. No nível 2, quando o valor da vida estiver abaixo de 50%, 10% da vida adicional vai ser recuperada por segundo. E no nível 3 recupera 1500 pontos de cosmo ao causar a explosão. Vamos aqui para a armadura dele. A armadura dele tem efeito apenas sobre a skill de ciclo e sobre a ultimate, tá? Mas são efeitos até bem interessantes. No primeiro nível, Dragão Voador de Rosan vai reduzir o cosmo do alvo em 1200 pontos. Ou seja, como é uma skill de ciclo que atinge todos os inimigos, vai reduzir o cosmo em todos os inimigos. No armadura 10, Dragão Voador de Rosan causa dano igual a 16% da vida máxima de Shiryu. No nível 20 da armadura, Dragão Ascendente de Rosan causa dano real quando liberado ativamente. Não fala porcentagem de dano real, tá? Então pode ser aí 1% de dano real até todo o dano total se transformar em dano real. Aqui não especifica. No armadura 30, quando Shiryu libera Dragão Ascendente de Rosan, ele ganha vontade inflexível por 3 segundos. Nesse estado, o valor mínimo da vida é reduzido para 1 ponto. Ao receber dano fatal pela primeira vez, você liberará imediatamente Dragão Ascendente de Rosan. Só que aqui não fala se ele ganha algum tipo de imunidade à morte com isso ou algum tipo de revive. Só fala que o valor mínimo da vida dele é reduzido para 1 ponto e ao receber dano fatal ele explode ali soltando a ultimate. Na constelação dele, no 3/9, na batalha, cada companheiro de equipe pode acionar a explosão de coração imóvel para Shiryu uma vez, mas há um intervalo de acionamento de 2 segundos entre ali o acionamento das explosões. No 9/9, sempre que o escudo do dragão for quebrado, Shiryu liberará imediatamente uma energia explosiva repelindo os inimigos, tá? Agora vamos aqui para a roda do destino dele. Pra mim é uma roda do destino que não faz sentido. Com os dois ali, os dois Dokus, o Doku Divino e o Doku Periquito, até faz sentido tá ali. Mas o Escarlet pra mim não tem sentido algum. E a Ateninha também tem sentido porque ele é cavaleiro dela. Mas enfim, vamos lá. A amizade dele com a Athena Mendiga. Durante a batalha, sua aceleração aumenta em 5 pontos. Após liberar a sua Suprema, né, Ultimate, serão somados mais 5 pontos adicionais, até 15 pontos no nível máximo, ou seja, totalizando ali 15 pontos durante a batalha e mais 15 pontos adicionais após usar a Ultimate, 30 pontos de aceleração. A amizade dele com o Doku Periquito e o Doku Divino. O subsequente poder de ataque e poder de defesa do inimigo atingido por sua Ultimate será permanentemente reduzido em 5%. Esse efeito pode ser acumulado até 3 vezes. No nível máximo aí reduz em 15%, tá? Podendo acumular até 3 vezes. E a amizade dele aqui com o Escarlet de Escorpião é basicamente quanto menor for o valor da vida durante a batalha, menor vai ser o dano recebido. Atingir um nível mais alto, quando a saúde atingir 10%, pode reduzir o dano sofrido em 12%, até 36% de redução de dano no nível 30 de amizade, tá? Eu espero coisas muito grandes desse personagem. Estávamos precisando de personagens de água mais fortes e ele é um personagem bem interessante. Vai entrar no meta? Não sei. Vai ser um personagem bom? Também não sei. Eu espero que sim, tá? Por enquanto a Athena Mendiga chegou ali, pouca gente pegou. Quem pegou tá usando, mas eu não tô vendo ela muito assim no meta de muita coisa. Não tá sendo muito utilizada. Mas é aquilo, só dá pra pesar na próxima temporada e não nessa, né? Já que ela tá entrando agora ali no meio dos PVPs e tudo mais. Mas é isso aí, gente. Espero que o vídeo tenha sido legal, que vocês tenham gostado. Então falou e até a próxima. Nos vemos já já, porque acho que segunda ou terça deve sair as habilidades da Pandora Next Dimension. E com isso já vamos ter aí a análise dela aqui no canal. Porque provavelmente na quarta-feira dessa semana que entra agora, já vai ser o banner dela aqui dentro do jogo, tá? Porque os banners no global começam na quinta, no chinês começam na quarta-feira. Mas é isso aí. Ah, e pra lembrar vocês, algumas notícias que
estamos tendo aí, das minhas fontes que tem contato ali com a Wanda, é que já estão preparando a atualização dos servidores em geral para a chegada do The Lost Canvas, tá? E significa que logo mais vamos ter muitas outras novidades aí chegando no jogo. Mas é isso aí, gente. Então falou, valeu, até a próxima pra vocês. Tchau.